Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, daremos continuidade ao curso de Excel. Vamos aprender a fazer uma planilha de controle de gastos. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá. Muito bem, então nós vamos fazer uma planilha de controle de gastos. Então vamos iniciar com o título, controle de gastos. Muito bem, então na coluna A nós vamos digitar os meses. Então eu vou clicar aqui na A2, vou fazer o rótulo da coluna que será mês. E na sequência vamos digitar os meses. Janeiro, fevereiro. Muito bem. No Excel nós temos um recurso que são as famosas listas. Então eu vou selecionar janeiro e fevereiro, os dois meses. Você vai perceber que no final aqui da célula, no canto inferior direito, eu tenho um botãozinho preto aqui, um quadradinho preto. Quando eu passo o mouse, vira uma cruz. Então nesse caso eu posso manipular, ó. Então eu encosto aqui no canto inferior direito, clico, seguro o botão do mouse e arrasto para baixo. Ó, automaticamente ele já vai preenchendo os outros meses aqui, ó. Tá vendo? Até junho. Ó, eu só precisei digitar os dois primeiros meses, que foi janeiro e fevereiro. Os demais nós utilizamos o recurso das listas do Excel. Eu vou fazer novamente. Então eu vou desfazer a minha ação. Então nós digitamos janeiro e digitamos fevereiro. Eu vou selecionar os dois meses, ó. Eu clico com o mouse, seguro e arrasto para baixo. Os dois meses estão selecionados. Agora eu vou no canto inferior direito da célula. Repare que o mouse mudou o formato aqui, ó. Não é mais a cruz branca, virou uma cruz preta. Eu clico, seguro o botão e vou arrastando para baixo. Ele já vai preenchendo os outros meses. Pronto, ó. Tá feita a coluna. No final, nós vamos dar um clique fora para tirar a seleção e vamos aqui, ó, na divisória da coluna para autoajustar. Então nós vamos na divisória entre a A e a B e vamos dar dois cliques. Dois cliques, ele autoajusta. Muito bem. Então vamos clicar aqui na coluna B, na B2 e vamos digitar lazer. Então digito lazer e eu vou adicionar valores para o lazer. Então vamos lá, 2.500, 3.000, 1.500, 3.500, 1.000 e 2.000. Esses são os gastos que nós tivemos de lazer. Então cada valor é correspondente a um mês. Então fizemos o lazer. Agora vamos fazer a educação. Então, digitei educação e pressionei o Enter do teclado. Muito bem. Vamos preencher com os valores agora. Então, 1.500, 0, 2.000, 1.500, 1.500 e 0. Ó, na verdade, não é necessário digitar o 0. Se você deixar sem valor, o Excel já entende que esse valor é nulo, ou seja, o valor é 0. Mas nós digitamos para ficar mais fácil o entendimento aqui. Então nós vamos criar uma nova coluna. Então depois de educação, vamos digitar alimentação. Ó, o processo para digitar é sempre o mesmo. Você clica na célula, digita e ajusta se necessário. Eu vou fazer um autoajuste aqui, ó. Entre a D e a E, dois cliques. Ele autoajusta. E agora eu preencho com os valores. Eu clico na célula que eu desejo e vou preencher com os valores. Então, alimentação, primeiro valor 2.500. Segundo valor 3.000. R$2.000 na sequência. 2.500. 2.000 e 2.500. Muito bem. Então preenchi a alimentação. Vamos preencher agora a saúde. Então nós vamos preencher a coluna de saúde. Então clico e vamos lá, saúde. Então vamos digitar aqui, ó, 1.500.
Então, como eu vou usar o mesmo valor para todas as outras células, existe um truque aqui também. Eu vou clicar no 1500, que é o valor que eu vou replicar nas outras células. Vou no canto inferior direito da célula, aparecendo aquele recurso da lista. Clica, segura o botão e vai arrastando para baixo. Olha só, ele vai replicar o primeiro valor nas demais células. Vou fazer novamente, vou desfazer minha última ação. Ó, clico fora. Clico no valor que eu desejo reproduzir ou replicar nas outras células. Eu vou no cantinho inferior direito, aqui no quadradinho da célula. Clico, seguro o botão e arrasto para baixo. E por último, vamos ter uma coluna de total. Então está concluída a nossa planilha. Agora vamos passar para a parte de formatação. Então eu vou selecionar aqui o título da planilha, aqui desde controle de gastos, que é a célula A1, até F1. Então para selecionar, clica, segura o botão e arrasta para a direita. Muito bem, vamos clicar no botão mesclar e centralizar. Ele vai transformar aquele intervalo em uma única célula. Nós vamos selecionar toda a planilha, vamos aplicar as bordas. Então, para selecionar toda a planilha, você clica no título, segura o botão e arrasta para baixo. Muito bem. Vamos clicar na seta de bordas, vamos escolher todas as bordas. O título ainda está pequeno, nós vamos clicar no título e vamos aumentar o tamanho da fonte. Então, esse botão aqui, o A com a setinha para cima, eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Vamos escolher uma cor de preenchimento, então eu clico no título, vou na setinha do balde e escolho uma cor de preenchimento. Então vamos escolher aqui um vermelho mais escuro. E a cor da letra, nós temos o A sublinhado aqui com uma setinha, nós vamos clicar na setinha do A e escolher branco. Aproveitar, adicionar negrito. E está pronto o nosso título. Nos rótulos, nós vamos selecionar os rótulos. Como eu seleciono? Eu vou clicar aqui nos rótulos, seguro o botão e vou arrastando para a direita. Agora vamos na seta do balde, vamos escolher uma cor. Vamos escolher aqui um cinza, negrito. E vamos alinhar no centro, ó, alinhamento centralizado. Então eu posso alinhar de forma horizontal centralizado. Então nós temos aqui os meses, lazer, educação centralizado. Nós vamos autoajustar a coluna de mês, ó, 2 cliques, ele autoajusta. Então se eu não gostei, eu posso ajustar manualmente. Eu clico, seguro o botão e arrasto para a direita. Outro recurso bem interessante, você pode também ajustar a linha. Então você pode vir aqui na divisória entre a 1 e a 2, ó, aqui no cantinho esquerdo. Você vai clicar com o botão e arrastar para baixo. O que ele faz? Eu consigo aumentar a distância da linha. Então nós vamos clicar no título. Eu tenho, além do alinhamento centralizado de forma horizontal, eu posso centralizar de forma vertical. Olha só, eu tenho esse botão alinhar no meio, ele vai alinhar de forma vertical. Então eu tenho a parte superior, que ele alinha na parte superior da célula. Centralizado, ele vai alinhar de forma centralizada verticalmente. E temos o botão inferior, alinhar embaixo. No nosso trabalho, vamos escolher alinhar no meio. Bom, continuando a parte de formatação, então nós podemos adicionar o formato monetário. Então vou clicar fora, vamos selecionar todas as células que receberão o formato monetário, no caso R, cifrão, vírgula 00. Depois de selecionar, nós vamos clicar na moedinha aqui, ó, no formato monetário. Eu clico, ele automaticamente adiciona o R cifrão, que é a moeda, e o vírgula 00. Nós vimos isso na aula anterior. Feito isso, nós vamos pular uma linha e vamos digitar aqui média, logo abaixo máximo, e na sequência vamos digitar mínimo. Pressiono Enter. Muito bem.
Então agora nós vamos selecionar esse intervalo aqui, ó, desde média até o final da planilha. E vamos adicionar as bordas. Nós vamos clicar aqui para adicionar as bordas. E para concluir nosso trabalho, nós vamos adicionar o soma aqui, ó, soma. Então, como ficou sem a formatação, nós vamos selecionar tudo novamente. Vamos clicar na setinha das bordas e escolher todas as bordas. Bom, pessoal, também é possível adicionar uma coluna. Então, nós temos aqui a coluna de lazer, educação, alimentação. Então, vamos supor que eu esqueci uma coluna. Nesse caso, basta clicar no rótulo da coluna com o botão direito do mouse. Com o botão direito, ele abre um menu. Nós vamos clicar em inserir. Então, eu poderia adicionar uma coluna aqui, por exemplo, extras. Então, você pode adicionar colunas dessa forma. Eu vou desfazer. Vamos fazer novamente. Clica com o botão direito na coluna e na sequência inserir. Você ganha um espaço. Isso também funciona para a linha. Vou desfazer isso. Então, eu posso adicionar linhas da seguinte forma. Botão direito aqui, ó, no rótulo da linha, no número da linha. Botão direito, inserir. Ele vai inserir uma linha. Vou desfazer. Eu posso facilmente inserir colunas ou mesmo inserir linhas. Também é possível excluir. Clica com o botão direito na coluna, escolhe excluir. Automaticamente a coluna some. Vou desfazer isso. O mesmo podemos fazer com as linhas. Eu clico com o botão direito sobre a linha desejada. Linha 3, botão direito sobre a linha. Na sequência, excluir. Então, vou excluir aqui. Pronto. Excluí uma linha. Vou desfazer. E agora vamos para os cálculos. Então veja bem, aqui eu tenho uma soma, eu quero somar. Aqui nós vamos ter uma soma de todos os gastos do mês de janeiro. Então, como eu preciso de uma soma, eu clico aqui logo abaixo do total e na sequência autossoma. Então, eu vou verificar se ele marcou aquilo que nós desejamos somar. Então, está marcadinho certo, mas para garantir eu vou selecionar. Clica, segura o botão e arrasta. Então, ele vai fazer uma soma aqui. Eu pressiono o Enter do teclado, ele confirmou a soma. No de baixo a mesma coisa, eu clico no botão de autossoma, seleciono aquilo que eu desejo somar, ó, os valores do mês de fevereiro, seleciono os valores e pressiono o Enter para confirmar. Mesma coisa na sequência, clico no botão de autossoma, primeiro no resultado, eu clico no resultado, na sequência, botão de autossoma. Olha só, ele selecionou errado. Esse é um cuidado que você precisa ter. Então, nós vamos selecionar correto. Então, nós vamos selecionar os valores de março. Seleciono de B5 até E5. Pressiono o Enter para confirmar e vamos fazer o mesmo. Autossoma, selecionou errado. Eu vou selecionar corretamente os valores que eu desejo. Para selecionar, clico, seguro o botão e arrasto para a direita. Selecionei corretamente e pressiono o Enter na sequência. Novamente, autossoma, seleciono os valores desejados e pressiono o Enter. E o último mês, clico no autossoma, mesmo processo. Clico no primeiro valor, seleciono os outros valores e pressiono o Enter. Então, está feita a nossa soma aqui. Então, eu possuo a soma de todos os meses. Então, aqui eu tenho o total do mês de janeiro, tenho o total do mês de fevereiro e assim por diante. Então, nosso próximo objetivo é encontrar a média, o máximo, o mínimo de cada uma das colunas. Então, ó, eu preciso encontrar a média de lazer dos meses de janeiro até junho. Então, como que nós vamos fazer? Então, média é uma função. Então, a função nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pressionar o sinal de igual, eu vou digitar o nome da função, média. Então, digito média. Agora, eu vou abrir parênteses. Eu abro parênteses para selecionar os valores que eu desejo a média. Então, eu seleciono os valores.
fecho parênteses e pressiono o Enter. Muito bem. Vamos fazer com os demais. Igual, nome da função média, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Mesma coisa com a alimentação. Igual, média, nome da função, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Mesma coisa com saúde. Igual, média, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Muito bem. O máximo vai seguir a mesma lógica, só vai mudar o nome da função. Então, olha só. Máximo igual. Máximo, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. E posso fazer da mesma forma nos demais. Igual, máximo, que é o nome da função, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e Enter. O mínimo vai seguir a mesma lógica. Igual, nome da função mínimo, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. E a soma vai seguir a mesma lógica. Igual soma, abro parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Muito bem, as funções, a média, na verdade a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu fosse fazer manualmente a função média, eu teria que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de números. Utilizando a função média, fica muito mais fácil. Olha só aqui na barra de fórmulas. Eu digito igual, nome da função média, abro parênteses, seleciono os valores de B3 até B8. Fecho parênteses e pressiono Enter. E vou ter o resultado. O máximo, ele vai fazer uma consulta nesses valores aqui e retornar para você o maior valor. Então, o maior valor dentre esses valores é 3.500. Então, igual, máximo, abre parênteses, seleciona os valores de B3 até B8. Então, olha aqui na barra de fórmulas. De B3 até B8. O mínimo é o oposto, é o menor valor dentre esses valores. E a soma nada mais é do que a soma de todos os valores. Então, aqui você tem uma soma de todos os valores de lazer. Para concluir, nós vamos aprender um último recurso. Então, no Excel, eu vou apagar esse conteúdo. Então, eu clico aqui, pressiono Delete e vou deletar o conteúdo aqui. No Excel é o seguinte, nós temos um recurso no Excel que basta eu fazer a primeira fórmula, eu fiz o primeiro cálculo, eu posso manipular isso para a direita. Então, olha, fiz o primeiro, ao invés de fazer tudo de novo, igual, média, abre parênteses, seleciono os valores, fecho parênteses e dá o Enter. Como você já fez o primeiro e os demais estão em sequência, olha só, aqui está a média de B3 até B8. Ao lado seria a média de C3 até C8. Mais à direita seria a média de D3 até D8. Depois, média de E3 até E8. Então, existe uma sequência lógica aqui. Então, nesse caso, basta fazer o primeiro. Você fez o primeiro. Aqui eu tenho um manipulador. Você vem com o mouse, clico no resultado. Eu vou aqui no cantinho inferior direito da célula e vou utilizar o recurso de manipulação de dados. Eu vou clicar, seguro o botão do mouse e arrasto para a direita. Olha só, ele já trouxe para mim o resultado. Média de B3 até B8, aqui. Eu vou clicar ao lado. Média de C3 até C8. Depois, média de D3 até D8 e média de E3 até E8. Então, existe uma sequência lógica. Então, quando você tem essa sequência, basta fazer o primeiro e manipula para os demais.
Então vamos fazer com o máximo aqui, ó. Então eu clico na célula que possui a fórmula. Aqui, ó, no caso, a célula B11, ela tem a fórmula, olha aqui, ó, máximo B3 até B8. Essa célula tem a fórmula. Então eu vou no quadradinho, clico, seguro o botão e manipulo para a direita. Ele automaticamente faz os demais. Vamos clicar aqui para verificar se está tudo ok, ó. Máximo de C3 até C8, máximo de D3 até D8 e na sequência a mesma coisa. Vamos verificar com o mínimo. Clico no mínimo, vou no quadradinho e utilizo o recurso de manipulador. Clica, segura o botão e arrasta para a direita. Olha só, ele manipulou. Primeiro, deu mínimo de B3 até B8. Na sequência, mínimo de C3 até C8. Aqui ficou vazio porque é 0. Então ele encontrou o menor valor aqui de educação, que é 0. Depois, a soma eu também posso manipular. Então clico na soma, vou no cantinho inferior direito, clico, seguro e arrasto para a direita para manipular. Muito bem. Então olha só como ficou esse conteúdo aqui. Então toda vez que você tem esse símbolo, significa que não coube na coluna. Então nesse caso, nós vamos na divisória entre a D e a E. Aqui, ó, na divisória. E vamos pressionar 2 vezes o botão, 2 cliques. Ele autoajusta. Então repare que consertou o valor. Por último, nós vamos gravar nossa planilha. Então nós vamos clicar em arquivo, salvar, procurar. Vamos atribuir um nome para o trabalho, aula 3. Vamos clicar em documentos, que é o local que será armazenado o nosso trabalho. E por último, salvar. Está pronta a nossa planilha. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, faça inscrição no canal para receber as novidades. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Um forte abraço e até a próxima!